Olá, pessoal, boa noite. Não, ainda não. Eu me chamo Daniele, Eu sou o e eu Pedro. estou. Ah, desculpa, Opa. Pedro. Estamos aqui para dar continuidade ao evento de carreira e diversidade na física. Então, vamos dar a continuação nas palestras. Lembrando que o evento ainda vai acontecer na quarta-feira, dia 18, e na sexta-feira, dia 20. E fiquem ligados nas nossas redes sociais para seguir e ver tudo o que está acontecendo. A primeira palestra é intitulada Do Fundo da Sala, a Livre Docência e Ensino de Física, e será apresentada pelo professor Éder Pires de Camargo. O professor Éder Pires é livre docente em ensino de física pela Universidade Estadual Paulista, Unesp, do campus de Ilha Solteira. É doutor em educação pela Faculdade de Educação da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp. Concluiu pós-doutorado e mestrado em educação para a ciência e licenciatura em física pela Universidade Estadual Paulista, Unesp, do campus de Bauru. Ele é professor doutor associado ao Departamento de Física e Química da Unesp Ilha Solteira e do Programa de Pós-Graduação em Educação para a Ciência da Unesp de Bauru. Publicou os livros Inclusão e Necessidade de Educação Especial, Compreendendo a Identidade e Diferença por Meio do Ensino de Física e Deficiência Visual, pela editora Livraria da Física, e Saberes Docentes para a Inclusão do Aluno com Deficiência Visual em Aulas de Física, pela editora Unesp. Ensino de Ciências e Inclusão Escolar, investigações sobre o ensino e a aprendizagem de estudantes com deficiência visual e estudantes surdos no ambiente escolar, pela editora CRB, entre outros. E agora a gente vai recebê-lo para dar a palestra dele. Você está online aí, professor? Sim, estamos aqui, tudo bem? Vocês me ouvem bem? Alô? Vocês me ouvem bem? Sim. Então, posso começar a minha fala? Claro. Olá, pessoal. É com alegria que eu cumprimento a todos e a todas que me assistem e me acompanham nesse momento, nesse dia 16 de novembro de 2020, e que vão aí, em algum momento, já que essa palestra é gravada, em algum momento aí no futuro também, vão ter a oportunidade de me assistir. Eu espero que todos estejam bem, que todas estejam bem. E é com muita alegria que eu venho compartilhar um pouco da minha trajetória pessoal, um pouco da minha trajetória profissional, do fundo da sala, a livre docência e ensino de física. Eu falo na condição de pessoa com deficiência visual. Eu passei aí pela condição na infância, até os 7 anos, tendo a visão comum, enxergando bem. Depois, até mais ou menos uns 20 e poucos anos, tendo uma baixa visão. E depois, tendo a condição de pessoa cega. Hoje eu enxergo um pouco de vultos, alguns vultos, que me permitem fazer algumas atividades, como praticar o atletismo, mas aí há muitos anos eu já não tenho a visão para leitura, e é nessa condição que eu me relacionei com a educação, me relacionei com a matemática, me relacionei com a física e me tornei professor de física, pesquisador na área do ensino de física e hoje professor da Unesp já há quase 15 anos, da Unesp de Ilha Solteira, e também orientador dos programas de ensino de física aqui da Unesp de Bauru e também interunidades em ensino de física de São Paulo, interunidades da USP. Os temas, mais ou menos, que eu e o meu grupo, chamado Ensine, Ensino de Ciências e Inclusão Escolar, Ensine com C, é uma sigla, nós nos debruçamos hoje sobre questões como ensino de física para alunos com deficiência visual. Aliás, essa foi a temática inicial que eu comecei no ano de 1997, no mestrado, e ali mais ou menos se deu a origem, né? Mas com o passar do tempo, isso se expandiria para outras investigações, já com a consolidação do grupo, né? De ensino de física para alunos surdos, ensino de astronomia para alunos cegos. Acabei de orientar 2 teses de doutorado sobre essa temática. Ensino de ciências para alunos surdos cegos, tenho orientado na USP
uma tese de doutorado sobre essa temática, ensino de ciências, mais especificamente de física, para alunos com autismo, e outras temáticas que a gente vem trabalhando no campo da pesquisa. Nosso grupo entende que é muito importante desenvolver essas investigações, porque essa é uma temática social muito importante, porque nos últimos anos o Brasil evoluiu bastante sobre o tema da educação inclusiva e houve um movimento muito crescente de matrículas de alunos público-alvo da educação especial na escola regular. Também porque é um direito social, é um direito público educacional de todas as pessoas terem acesso ao conhecimento sistematizado, à física, à química, às ciências e a todo tipo de conhecimento. Então, produzir pesquisas de como ensinar, de como os alunos público-alvo da educação especial aprendem, sobre formação de professores, sobre produção de materiais, enfim, uma infinidade de pesquisas para esse público é muito importante. Também porque, ao investigar esta temática de ensino, de aprendizagem, para o público-alvo da educação especial, a gente pode ampliar as possibilidades de aprendizagens de todas as pessoas, sendo esses alunos público-alvo ou não público-alvo da educação especial, porque a gente toca no tema da diversidade humana, a humanidade, o ser humano, que não se constitui, segundo o que nós entendemos, por uma perspectiva homogênea, mas sim por uma perspectiva heterogênea. E há um diálogo entre características das pessoas público-alvo da educação especial e não público-alvo da educação especial, portanto, há uma característica de diálogo entre esses indivíduos. Então, a gente compreende isso. Eu vou falar um pouco da minha vida, vou falar um pouco da minha atuação, este é o foco desta palestra, sempre voltando para essas possibilidades das pesquisas, né? Mas tentando mostrar para vocês como é que foi a minha trajetória. E eu quero começar um pouco do meio, indo para o fim, depois tentando voltar para o início, e se der tempo, tocar no conceito de meritocracia, mas se der tempo, porque nós temos 30 minutos. E eu quero tocar justamente nesse início do período universitário. Eu cursei a licenciatura em Física entre os anos de 1992 e 1995, na Unesp de Bauru. Era o curso que eu queria. Era justamente o curso que eu queria. Eu tive um contato muito importante no meu ensino médio, na época era segundo grau, com um professor de física que lecionava matemática. Na verdade, ele veio substituir uma professora de matemática no ano de 1988. E ele era um sujeito maravilhoso. Ele me buscou no fundo da sala. Eu era um aluno bastante desinteressado em 1988, mas ele me buscou no fundo da sala, me percebeu no fundo da sala e me trouxe para a primeira carteira e passou a ensinar trigonometria. E essa ação desse professor, seu nome é Edevar Moreto, me fez vislumbrar uma possibilidade, à época muito incipiente, de uma atividade profissional, ainda não de uma atividade profissional, mas de um modelo de querer ser como aquele profissional. Então, na minha cabeça, eu disse, ele me buscou no fundo da sala e ele lecionava muito bem matemática. E eu pensei, eu gostaria de ser como esse sujeito, né? Eu descobri, então, tudo sobre ele, que ele era um professor de física, que lecionava matemática. Então, eu decidi que queria seguir aquela carreira. Na época, eu era uma criança desinteressada, uma criança que não sabia matemática, muito menos física, minhas notas eram bem ruins. Mas, a partir daquele momento, eu passei a recuperar as notas, passei a recuperar a motivação, né? Foi muito importante. E adentrei em 1992, depois de ter sido reprovado no exame de vestibular de 1991, no curso de Física em
em Bauru em 1992. E concluiria o curso, após 4 anos, em 1995. Né? De uma turma de 20 alunos, nós nos formamos em 2. Eu e a minha colega Sandra Gatti, que hoje também é docente ali em Bauru, no Departamento de Educação. Então, esse é um fato importante que eu sempre gosto de destacar, porque os cursos de física, em geral, eles têm isso, eles são ocupados no início ali por 20, 30 vagas e se formam, essa é uma média, em geral, 10%, 15%, 20%. Eu, como uma pessoa com deficiência visual naquela época, na minha idade ali, entrei com 19 e fui me formar com 23 anos, eu fui um desses 2 que se formaram da minha turma, né? Eu fui um desses 2. Ocorreu uma coisa muito interessante no início desse curso, né? Eu adentrei ali com deficiência visual no curso e no começo do curso eu tive essa experiência com o professor Edevar lá no primeiro colegial e depois eu tive a oportunidade de aprender bastante no primeiro, no segundo e no terceiro colegial, né? Não só com ele, porque eu estudava depois à tarde, eu ia na escola aqui da cidade onde eu estou, até nesse momento aqui, Lençóis Paulista, e aprendia bastante com ele, como também a gente tinha um grupo de estudos à tarde, né? Então eu recuperei bastante o aprendizado de física, de matemática e de química. Mas era engraçado no curso de física, porque os colegas, logo no início, ao perceber um aluno com deficiência visual, colega deles, subestimavam um pouco a capacidade de conhecimento daquele, não todos, né? Alguns, né? A gente nunca pode generalizar, né? Mas nós fazíamos muito grupos de estudos ali na Unesp, né? E eu precisava muito disso, porque naquela época, hoje isso diminuiu bastante, mas naquela época os conhecimentos estavam muito escritos nos livros em papel. E eu, como uma pessoa com deficiência visual, não conseguia ter acesso àquilo, né? Eu costumo dizer que a física, ela se estrutura numa tripla linguagem, né? Uma linguagem escrita, uma linguagem matemática, uma linguagem gráfica, ou pictórica também, por muitas representações, né? Isso geralmente está representado em papel, né? Em 1992, eu, no curso de física, justamente, né, não conseguia ter acesso a isso, né? Então, era uma necessidade que eu tinha de que eu precisava ter a leitura de alguém que pudesse descrever aquilo, né? Então, era muito importante entrar em grupos de estudos na universidade, né? E entrava em grupos de estudos com os colegas liam, eles liam aquilo. E eu sabia fazer muito daqueles problemas, eu tinha um raciocínio lógico muito bom, eu conseguia fazer exercícios, contas mentais muito boas. Fica aqui uma coisa, quando você tem uma dificuldade, e a dificuldade é imposta pela questão da visão frente a um mundo estruturado para quem enxerga, né? Porque a deficiência visual, ela em si não é um fator de dificuldade, ela representa uma dificuldade na medida em que esta pessoa com deficiência visual encontra um mundo estruturado para quem tem visão. É aí que se constitui a dificuldade, é aí que se constitui incapacidades e é aí que se constitui desvantagens. É o encontro do deficiente visual num mundo estruturado para quem tem visão. Portanto, por exemplo, num mundo estruturado da leitura em papel, né? Então, como eu havia estruturado isso num pensamento lógico, em resolver coisas, muitas coisas de cabeça, por exemplo, com o auxílio da minha mãe, com o auxílio da minha irmã, que liam muitas coisas para mim na época do ensino médio, ao encontrar o grupo de estudos na universidade, então, eram colocadas equações, eram colocados, por exemplo, cálculos de potência de 10, logaritmos, funções exponenciais, uma série de coisas, e eu sabia, né? Eu dizia, é assim que se faz, né? Mas muitos colegas não acreditavam na minha solução, quer dizer, não dava credibilidade por aquilo vir de um deficiente visual. A coisa passaria a mudar quando as primeiras notas das provas saíram, né? Eu realizava as provas, geralmente num outro horário, junto com o professor, numa sala sozinho, né? Ele lia as questões e eu conseguia escrever na lousa, porque eu consigo escrever na lousa até hoje, porque, como eu disse no começo, eu fui perdendo a visão aos 7, 8 anos e aprendi a escrever muito bem. Então, eu escrevo, mas não consigo ler o que eu escrevo, mas tenho essa habilidade de escrita, né? Então, o professor me levava na outra sala, eu escrevia na lousa, o professor escrevia as respostas, já dava a nota ali mesmo, né? Algumas outras vezes eu escrevia com aquela caneta
tinta grossa na folha de papel, mas eu tinha que memorizar a resposta. Por exemplo, se você tinha uma integral, uma derivada ou um cálculo diferencial integral muito grande, né? O professor lia a questão, eu já memorizava, assim, fazia aquele cálculo mentalmente, as soluções que tinha aquele cálculo, e eu tinha que passar aquilo no papel. Se eu errasse, eu tinha que começar tudo de novo, né? Eu fiz isso várias vezes, né? E entregava aquele calhamaço de provas de folhas para o professor, né? Mas quando as primeiras provas começaram a sair, as notas, né? E eu comecei a tirar notas muito boas, acima de 9, entre 8 e 9, etc e tal, provas de física, de química, de laboratório, etc., muitos colegas começaram a dar a credibilidade às minhas respostas e passaram a querer estudar comigo. Inclusive, eu fui monitor de Física 1, de Física 2 naquela época, né? Então, esse é um ponto importante para deixar aqui uma missão, uma mensagem, né? De que eu colaborei muito com meus colegas videntes na época de ensino de Física e recebi a colaboração também. Eu quero quebrar com isso uma ideia de que uma pessoa com deficiência visual não pode colaborar com um colega que não tem deficiência visual num curso de física ou numa sala de aula comum, do ensino médio ou do ensino fundamental. Isso não é uma verdade, né? Eu tenho esse depoimento pessoal que eu quero passar e deixar registrado, né? Ou seja, ela é uma pessoa comum que pode dar contribuições e receber contribuições. Essa ideia de que ele é um sujeito passivo, que apenas está num grupo participando, e que alguém vai lá, põe o nome dele, etc. Muitos depoimentos eu ouço desse, não é necessariamente uma verdade. Ele é um sujeito ativo, que é, sim, um parceiro mais capaz e que também recebe colaborações como qualquer outra pessoa. Um pouco da experiência na cidade de Ilha Solteira também, como docente universitário, né? Um pouco antes disso, né? Depois eu fiz o mestrado em ensino de física, o doutorado em educação, me preocupando já com essa temática de como seria ensinar física para pessoas com deficiência visual. É claro que isso lá em 1997, esse não foi um caminho tão linear assim. Eu comecei a lecionar primeiro física na escola pública. Eu lecionei física por 8 anos, com idas e vindas, porque eu pegava a bolsa, tinha que sair, voltava, mas por mais ou menos 8 anos eu lecionei física no ensino médio, matemática, eu lecionei. Tenho muitas experiências sobre isso. Eu nunca tive problema com alunos, né? Em geral, eu tive alguns problemas com alguns gestores, né? Então, isso me motivou muito a tentar procurar um lugar com mais estabilidade, com mais calma para poder trabalhar. Então, eu visualizava lá em 1996, após finalizar o curso de física, né? E já ingressar como docente do ensino médio, né? Não como efetivo, eu me efetivaria no ano 2000, né? Depois tive que sair por causa de pegar a bolsa e tive que exonerar algumas vezes, fiz isso 2 vezes, na verdade. Mas já em 1996, ingressei como docente contratado a caráter temporário, né, do ensino médio, né? Mas tive algumas dificuldades com alguns gestores, né? Como, por exemplo, eu queria contar 2 coisas. A primeira, né, na hora de fazer perícia médica, né? Então, acho que essa é uma questão que a gente tinha que refletir, né? Acho que os médicos têm todo o potencial para dizer se você enxerga ou se você não enxerga, para dizer se a sua pressão está alta ou está baixa, né? Mas acho que para julgar se uma pessoa com deficiência visual ou com deficiência auditiva tem, ou com outra necessidade especial, né, público-alvo da educação especial, vamos dizer assim, tem a condição de exercer a docência, por exemplo, acho que necessitaria de uma junta de profissionais, como pedagogos, psicólogos e também um médico, né, para avaliar isso, né? Eu, em 1996, me deparei com um médico que me examinou e falou, mas como é que você vai fazer para fazer chamada e saber se os alunos não estão colando na sua prova, né? Eu que vinha de um curso de 4 anos de física, estudei didática, pedagogia, ou as disciplinas de licenciatura, ali na frente de um médico, né? Ele se preocupava naquele momento em saber se eu ia ter condições de fazer chamada e se os alunos estavam colando na minha prova. Ele reduziu toda a prática docente a essas 2 características, né? Mas, enfim, ele me aprovou para lecionar, né? E ao chegar numa das escolas que eu lecionaria, né, um dos gestores queria entrar com recurso para tirar as minhas aulas, porque ele disse que gostava de mim, mas não queria na escola mais um problema, né?
E eu começava a enfrentar ali, então, alguns problemas, né? Então, por exemplo, em disciplina, nós sabemos que no ensino médio é um fator que a gente tem que saber contornar, né? E eu sempre soube contornar essas coisas, né? Mas então, se era na sala do professor Éder, é porque ele não enxerga. Então, essas coisas algumas vezes aconteciam. Não eram sempre, mas algumas vezes aconteciam aqui ou ali. E o princípio da indução é sempre um problema. Nós temos que tomar cuidado com o princípio da indução. Dizer assim, sempre acontece. Algumas vezes acontece, sempre acontece. E é porque na sala do professor Éder, essa coisa, isso sempre me incomodava, isso me motivou. Eu tomei essa preocupação. Eu falei, eu pensava comigo, eu preciso tentar procurar um lugar onde eu possa trabalhar de maneira mais calma, onde se acontece alguma coisa, a minha deficiência visual não possa ser invocada como um fator de culpabilidade sobre a minha atividade profissional. Isso, no início, isso me levou para fazer um mestrado em ensino de ciências, né? Então, você chega no mestrado, você tem uma coisa inicial, por exemplo, uma temática geral, né? Que é, por exemplo, como os cegos vão aprender, como você ensina física para cegos, como os cegos aprendem, né? Então, esse foi o fator inicial, mas depois eu me apaixonaria pela temática de como pesquisar o ensino de física, a aprendizagem de física para cegos, né? Então, juntei essas coisas e fiz disso uma carreira profissional, uma carreira de pesquisas na área na área de pesquisas, né? A área cresceu muito depois das minhas pesquisas, já li vários artigos sobre o estado da arte, que depois da minha entrada na pesquisa, em 1997, 99, 2000, no Sudeste, no Brasil, alguns outros pesquisadores começaram a investigar essa temática, né? E também junto com as políticas públicas que dali surgiriam, né? A área cresceu muito, mas eu me orgulho e sei que fui um dos iniciantes nessa temática, né? E ingressaria em 2006, né, na Ilha Solteira, depois de terminar o doutorado na Unicamp, como professor da área de ensino e da área de física também. Na Ilha Solteira eu leciono não só disciplinas da área de ensino, mas também disciplinas da área de física, como matemática para os alunos ingressantes, eu leciono laboratório didático, uma série de disciplinas lá. Estou aqui acompanhando o tempo, porque eu sei que são só meia hora, né? Estou aqui acompanhando o tempo, porque eu sei que tem até uma outra professora que vai falar depois de mim. Mas na Ilha Solteira ingressei no ano de 2006, já estou lá há quase 15 anos, trabalhando não só com ensino, com muito mais calma, né? A universidade é um ambiente de muito mais tranquilidade, onde a questão essa de você ser deficiente visual, isso praticamente não existe, né? Quer dizer, hoje aquela preocupação, como é que você vai fazer chamada? Eu faço a chamada numa planilha, né? Que você usa o computador com voz, com Virtual Vision, NVDA, isso aí praticamente hoje é um detalhe que não existe, né? Aplicar provas eu vou assim para um laboratório de informática com vários computadores, levo um colaborador docente, que aliás já era um profissional que já trabalhava com os professores sem deficiência visual em Ilha Solteira, já era uma função estabelecida, e esse profissional me acompanha, né? Os alunos resolvem as questões no computador, né? Esse conteúdo é salvo num pendrive e eu corrijo isso com toda a autonomia, né? Que isso é uma questão totalmente superada há muito tempo. E, por sinal, a questão de avaliação, provas, não é o único tipo de avaliação. Nós fazemos seminários, debates, trabalhos, uma série de coisas, né? Quer dizer, o fator da deficiência visual hoje é algo assim que inexiste dentro da minha atividade profissional. Quer dizer, dentro da universidade, ter deficiência visual ou não ter deficiência visual em termos da atividade profissional, lecionar, pesquisar e fazer extensão universitária não existe, quer dizer, como uma medida de capacidade, né? Uma medida de capacidade ou incapacidade. Ou seja, a capacidade e a incapacidade é realmente uma relação entre o perfil orgânico do sujeito e as condições dadas pelo meio, né? Mas eu queria falar um pouquinho sobre algumas questões sobre essas, né? Por exemplo, para fazer a livre docência, para vocês verem como essa superação, isso não é um negócio simples e não é uma coisa natural. O estudo de livre docência, que eu concluí em 2016, já faz 4 anos, né? Então, eu escrevi uma tese de 500 páginas. Escrevi no computador, assim como foi a tese de doutorado, né? Porque a partir do ano 2000, eu me apropriei fortemente dos programas de escrita no computador, né? No caso, o Virtual Vision,
posteriormente o NVDA, né? A dissertação de mestrado, eu contei fortemente com o apoio da minha irmã, da minha mãe. A minha irmã, por exemplo, Érica Pires de Camargo, né? Ela escreveu e leu tudo aquilo que eu ditei para ela, porque na época eu não conhecia ainda o Virtual Vision. Então, quem fala aqui não é um ser individual, é um ser coletivo. Isso é muito importante que todos tenham consciência, né? Nós não somos um ser individual, nós somos um ser coletivo. Quer dizer, se nós temos condições de estudo e de trabalho, é porque há um projeto social que nos apoia, nosso pai, nossa mãe. Ou seja, você tem que pensar individualmente quem que é a coletividade social que lhe apoia para que você tenha estrutura de fazer o que você fez. No meu caso, estou depondo aqui. Mas veja só, em 2016, o fato que eu quero contar, né? Até antes de 2016, certa vez, para os meus estudos de livre docência, compôs a minha tese e tantas outras coisas. Quem faz livre docência sabe o processo complexo que isso é. Eu comprei R$ 500 em livros, né? E paguei R$ 500 para que uma pessoa escaneasse os livros para que eu pudesse lê-los, né? Então aí você já vê uma desvantagem grande entre cegos e videntes na hora da apropriação do conhecimento sistematizado, né? Porque uma pessoa que tem visão, ela simplesmente compra um livro ou baixa um livro, seja lá o que for, e tem já à disposição a relação entre a sua condição orgânica e as condições sociais estabelecidas para que essa condição orgânica lhe dê acesso, né? No meu caso, que lia pelo computador, que leio pelo computador, não bastou comprar os R$ 500 em livros, né? Como eu tinha muito mais coisas para fazer e não podia ficar escaneando todos aqueles livros, né? Até poderia, mas eu iria ter uma desvantagem do ponto de vista do trabalho, né? Porque ao invés de trabalhar outras coisas, escrever outras coisas, orientar pessoas, preparar aulas, dar aulas, eu teria que ficar escaneando livros. Eu paguei R$ 500, ou seja, paguei o dobro do valor dos livros, né? E aí, coisas interessantes. Quando você vai ler os livros, por exemplo, eu estava lendo livros de física, livros de ensino, etc. Livros de física, por exemplo, eu estava lendo lá um livro que tinha gráficos, que tinha tabelas, que tinha equações. E quando você escaneia, é muito importante que você é da área de física, me ouça isso. Um programa de computador, pelo menos naquela época, talvez hoje isso esteja evoluindo, mas naquela época era assim, você está lendo as palavras, o computador lê as palavras, lê as frases, você entende. Mas de repente ele diz assim, segundo o gráfico ao lado. E o gráfico ao lado não é falado pelo computador, simplesmente ele faz um silêncio. Segundo a equação abaixo não é falada pelo computador, né? Isso não é transcrito pelo ledor de computador, né? Segundo a figura ao lado. Então, por exemplo, eu estava estudando o experimento de Maxwell-Morley que tinha o interferômetro. O interferômetro estava a representação do interferômetro desenhada lá no livro, né? Você que tem visão, você, segundo o esquema ao lado do interferômetro. Então, você olha do lado do interferômetro e você vê o interferômetro, né? Mas quem está lendo isso pelo computador, simplesmente o seu ledor ele não descreve. Eu te proponho um desafio, tente descrever com palavras como que é uma parábola, como que é uma hipérbole, tente descrever com palavras. O ledor não faz isso. Isso é semioticamente, quem descreve isso é a visão ou a percepção tátil, né? A não ser que o interlocutor já tenha uma representação mental dessas figuras, e aí sim você diz uma parábola de concavidade para cima, cujas raízes são 2 e 3. E aí você já consegue compreender isso de ouvir, porque você já viu anteriormente ou já percebeu tatilmente, né? Então, isso foram dificuldades que eu tive que superar. E como que superei? Superei criando uma disciplina optativa, em que, na disciplina, nós construímos as representações tátil-visuais desse tipo de figura. O interferômetro, no caso do experimento de Maxwell-Morley, fenômenos como a polarização da luz e tantas outras coisas que nós fomos construindo. Até quero mostrar aqui para vocês, só um minuto, um minutinho só, aí eu peço para que alguém me ajude, porque eu não vou conseguir enxergar. O livro está certo assim? Esse livro até está certo assim? Alguém me ajude, por favor? Está dando para ver? Oi? Está dando para ver o livro? Está dando sim, professor. Isso. Então, eu não vou entrar muitos detalhes sobre isso, mas a superação desse tipo de dificuldade, né, de percepção de algumas figuras, de algumas coisas, eu criei essa disciplina. Na disciplina nós fazíamos as representações e os alunos me descreviam essas representações. E como resultado disso, não só dessa temática, mas de outras, houve a criação desse livro com o apoio da FAPESP, que traz aqui métodos e materiais comuns entre alunos com e sem deficiência visual, né? Esse livro se chama
inclusão e necessidade educacional especial, o comum específico entre alunos com e sem deficiência visual. Inclusive, depois eu vou... esse livro foi falado aí na minha apresentação, né? Quem quiser depois ter acesso ao livro, eu vou dizer as maneiras como que poderia, né? Então, uma lição aqui, que o ponto de tensão é a dificuldade, mas é na dificuldade que você encontra a superação, né? Quer dizer, a dificuldade, ela, ao mesmo tempo que ela representa o obstáculo, ela representa também a viabilidade, né? Então, essas foram formas. Por exemplo, o acesso a equações. A equação, eu orientei quer dizer, como é que você vai resolver o problema da equação matemática, né, para cegos? O Braille, ele é muito interessante, mas ele tem problemas que eu não tenho como explicar aqui. Eu orientei uma tese de doutorado no Interunidades em que mostrou-se muito viável a utilização do LaTeX junto com o editor de texto, por exemplo, o Word, e ledores de computadores, como, por exemplo, o NVDA. Então, essas dificuldades ali que se mostraram naquele momento, as superações resultaram nesse tipo de viabilidade. Para me orientar, quanto tempo que eu já falei? Ou já está terminando? Por gentileza. São 7h30. Eu acredito que está quase acabando o tempo, porque começou um pouquinho depois das 7. Então já estou terminando. Eu quero finalizar, então, depois de contar essas histórias, eu pulei bastante, eu quis enfatizar justamente a questão do ensino universitário, que tenha mais relação, pulei vários aspectos aqui da minha infância, mas eu queria fechar com a ideia de meritocracia, né, que é muito defendida hoje em dia, e eu entendo isso. E eu queria dizer o seguinte: todos nós, quando atingimos um nível de escolaridade, uma formação, um emprego, isso tudo, claro que nós temos um mérito individual. Ninguém nega isso. Mas eu queria destacar a questão do mérito. Esse mérito, na minha opinião, ele tem que ser um mérito sempre mais coletivo e relativizado, né? Então, eu queria dizer assim, por exemplo, você pega uma pessoa que não tem visão versus uma pessoa que tem visão. As dificuldades para a obtenção de um curso universitário, de um título de livre docência, em física, por exemplo, dentro de uma carreira universitária, elas são muito mais acentuadas para uma pessoa com deficiência visual, e eu não estou aqui querendo dizer isso num sentido vitimista, eu estou aqui apenas descrevendo um fato e fatos que já descrevi anteriormente, né? Eu faria uma comparação, por exemplo, com o corredor de Fórmula 1, o Schumacher, vocês se lembram muito bem disso. Ele vencia as provas e evidentemente que ele tinha muito talento, mas a equipe trabalhava toda para ele, né? Inclusive quando ele tinha dificuldade de vencer, o outro piloto deixava ele passar. Vocês se lembram bem do caso dele. E no final da carreira, ele voltou para correr com uma equipe menor e ele não conseguia ter resultados. Então, acho que a gente precisa, sobre tudo isso que eu descrevi da minha carreira, a chegada na livre docência e a profissão em ensino de física dentro da universidade, as pesquisas, tomar isso como um ponto de tensão e ver que as relações, os nossos méritos, eles são sempre condicionados socialmente, né? Ou seja, há uma estrutura social que é feita historicamente e que possibilita ou dificulta para determinados grupos de pessoas o acesso a determinadas áreas da sociedade, tá? As pessoas com deficiência visual, as pessoas público-alvo da educação especial, ao enfrentarem a estrutura social que nós vivemos, encontram muito mais dificuldades. Por exemplo, para ter acesso à educação, para ter acesso ao ensino de física, para ter acesso a concursos públicos, para ter acesso à acessibilidade física. Tá? Então, fica aqui essa minha fala e dizer que as coisas que eu obtive foram bem complexas, foi uma vitória de pirro, procure essa expressão, mas elas foram atingidas principalmente porque eu tive um conjunto de apoios familiar, e históricos e políticos, sem o qual eu não conseguiria. É muito parecido ao caso das mulheres hoje, que por uma luta histórica, hoje conseguem ter mais acesso do que há 100, 200 anos atrás. As mulheres possuem muita capacidade intelectual, mas hoje, pelas condições sociais que são dadas, elas conseguem ter mais acesso. Há 100 ou 200 anos atrás, não era assim, porque as condições sociais não lhes possibilitavam.
Então, nós precisamos sempre olhar as coisas do lado individual, mas também coletivo. Bom, eu espero ter sido claro. Para finalizar de vez, gente, eu só queria dizer o seguinte: tem o meu livro aqui onde eu conto todas essas minhas histórias e outras, se chama Estrangeiro. É um livro autobiográfico. Eu detalho muito essas histórias que eu contei aqui nesse livro. Se alguém tiver interesse nesse livro e no outro que eu acabei de descrever, basta me escrever no meu e-mail, eder.camargo@unesp.br. Repetindo, eder.camargo@unesp.br, que eu digo o preço, como adquirir e etc, etc. Muito obrigado e eu fico à disposição aí de responder as perguntas e espero não ter ultrapassado o tempo que me foi dado. Muito obrigada, professor. Foi uma palestra muito esclarecedora, excelente. Acredito que não só eu, mas outras pessoas vendo essa palestra adquiriram grande admiração pelo seu trabalho. E agora a gente tem algumas perguntas que a gente vai direcionar para o senhor. A primeira é da Camila dos Santos Costas, e ela pergunta: Olá, Éder, estou gostando muito da palestra. Durante a sua formação, quais adaptações foram feitas para que o ensino fosse mais inclusivo para você? E quais não aconteceram, mas seriam necessárias? Essa é uma boa pergunta. Eu estudei a minha formação básica na década de 80, depois a minha formação universitária na década de 90. Então, na minha época, não se falava nessas adaptações que você se refere. Essa discussão chegou depois, né? Então, eu posso dizer que o paradigma que norteou a minha educação foi mais o da integração e não o da educação inclusiva. Então, nós não tínhamos as legislações que temos hoje, né? Então, sempre foi mais uma ação pessoal e familiar minha em relação às instituições de ensino. Elas nunca negaram o meu acesso. Inclusive, elas nunca negaram. Por exemplo, a Unesp nunca negou, sempre os professores sempre apoiaram. Eu vou pontuar algumas coisas. Os professores na universidade, eles realizavam provas em outro momento, eles permitiam que eu fizesse a prova com caneta grande, não tinha nenhuma diferença de prova em relação uma à outra, sempre foram em condições iguais. Mas eu nunca tive assim um material tátil, um material auditivo. Eu faço hoje isso com os meus alunos videntes, eu levo a audição e o tato para as minhas aulas. Uma vez, várias vezes, meu pai e minha mãe, na década de 80, tiveram que brigar para que eu pudesse permanecer na escola pública, porque naquela ocasião eles achavam que era melhor que eu estudasse numa escola só para cegos. É possível que com o retrocesso que nós tivemos hoje, com o decreto 10.502, os pais tenham que brigar também para que seus filhos estudem na escola comum. Então, eu já passei por essa luta lá na década de 80. Mas não houve esse tipo de coisa para mim. Houve sim uma não negativa da minha educação e houve sim um esforço muito grande pessoal e familiar. E como eu disse, da Unesp de Bauru, eu sempre tenho agradecimento a esses professores que faziam a prova no outro momento e etc e tal, para que eu pudesse fazer as provas e essas coisas. Mas uma adaptação tátil, auditiva, isso passou a acontecer por meio dos estudos que eu comecei a desenvolver. Obrigada. A próxima pergunta é da Maria Júlia Marques. Ela fala: Muito obrigada pela palestra, Éder, foi excelente. De que maneira você acha que podemos tornar o ensino de física mais inclusivo em todas as universidades? Olha, é o seguinte, existe um mito muito grande de que a física ela é muito visual. Eu venho falando muito sobre isso, sem desmerecer a visão. A visão é muito importante para a percepção do mundo. Mas culturalmente, acabou-se estruturando o mundo muito em função da visão e esquecendo-se
das percepções não visuais. Então, em cima do que eu defendo, de que a física é uma tripla linguagem, ou seja, esse conceito de que a física é uma linguagem que interpreta fenômenos e conceitos, então, uma linguagem estruturada numa língua, como a língua portuguesa, na matemática e nas representações. Como tornar mais acessível? É tornar essa linguagem uma linguagem multi ou plurissensorial, ou seja, expressar a língua não só por meio da visão, mas por meio da língua portuguesa, por meio da visão, por meio da Libras, por meio da audição, expressar a matemática também, e expressar as representações e os conceitos por meio de uma representação multissensorial. Eu daria um exemplo rápido aqui do experimento de Galileu, para quando Galileu faz o seu experimento de queda e identifica que a relação entre tempo e espaço obedece à relação dos números ímpares, ele faz um experimento auditivo. Ele espalha sinos por um plano inclinado e observa que quando ele espalha esses sinos segundo a relação dos números ímpares, 1, 3, 5, 7, 9, 11 e assim por diante, ele ouve sons segundo intervalos de tempos iguais. Esse é um resultado pouco divulgado, porque culturalmente nós nos apoiamos muito na visão. Então, respondendo assim, no pouco tempo que eu tenho, porque isso daria uma outra palestra, é estruturar essa tripla linguagem numa relação multissensorial. Então, nós daríamos oportunidade para que todas as pessoas pudessem ter acesso multissensorial aos conceitos e fenômenos da física. Mas isso daria uma outra palestra para responder isso aqui. Tá certo, obrigada. Temos tempo para mais uma última pergunta, que é da Giane Ferreira. Ela fala: adorei a palestra, Éder. Esses materiais que vocês fizeram para representar experimentos e figuras ficam disponíveis para o ensino em outras disciplinas da universidade ou apenas em escolas da região? Não, eles ficam, sim. Eu tenho um laboratório que, nesse momento que nós estamos vivendo um momento de exceção, né? Mas os materiais e experimentos, né, multissensoriais, eles ficam lá no laboratório alocados ali. Mas aí eles vão por meio dos alunos e também de professores para as escolas de ensino fundamental e médio e também para professores de física. Nós temos uma maquete, por exemplo, vocês podem até procurar aí na internet aí, maquete tridimensional de onda eletromagnética. Se vocês escreverem isso, vocês vão ser levados a essa maquete. Essa maquete é muito usada lá, porque a representação tridimensional da luz, né, do modelo eletromagnético, ele é tridimensional. E nós fizemos essa maquete, está nesse livro até que eu mostrei para vocês, e tem vários professores que usam, porque é difícil ficar desenhando na lousa esse modelo tridimensional na lousa, né? Então, eles usam isso, usam várias outras também. Nós temos lá um modelo com jato d'água para mostrar os ângulos complementares. Você tem dois jatos d'água paralelos, é difícil mostrar aqui na mão, mas dois jatos d'água paralelos, que quando você os regulam segundo ângulos complementares, que a soma é 90, dá para perceber visualmente e tatilmente os dois jatos d'água atingindo a mesma distância horizontal máxima. Isso é usado por professores lá nas minhas disciplinas de graduação e também nas escolas. Os alunos aprendem muito, eu percebo isso no diálogo, nas avaliações e na motivação deles em se relacionarem com esses objetos. Muito obrigada, professor. Gostaria de agradecer novamente a sua palestra. Agora eu vou dar a palavra para o Pedro, que vai introduzir a próxima palestra. E lembrando que quem quiser obter o certificado, nos comentários está o link do Forms. Primeiramente, boa noite. Eu acho que eu iria agradecer também a palestra do Éder. Eu, pelo menos, achei ela incrível. E agora a gente vai continuar com a nossa próxima palestra, que vai ser Transgêneros, que vai ser apresentada pela Daniela Mourão. Bem,
Ela é professora no Departamento de Matemática da Unesp, ela cursou bacharelado na Unesp de Rio Claro e mestrado em Física na Unesp de Guaratinguetá. Além disso, ela tem doutorado em Engenharia e Tecnologias Espaciais no INPE, e, na Unesp, ela faz parte da Comissão para Implementação do Nome Social, do Grupo de Trabalho de Prevenção à Violência, do projeto Educando para a Diversidade e é membro do Conselho Consultivo do Observatório de Educação em Direitos Humanos. Bem, já agradecendo a sua presença, e eu passo a palavra para você. Muito obrigada pelo convite. Parabéns ao professor Éder, excelente palestra. Aprendi bastante com ele, nos conhecer completamente. Parabéns à organização do evento, por falar um pouquinho sobre a questão da diversidade, pensar um pouquinho o tipo, o conceito de profissional que nós vamos colocar lá fora. E minha palestra hoje, meu tema hoje vai ser sobre transgêneros, e eu sempre começo as minhas palestras propondo uma reflexão de quantas pessoas trans você conhece, ou quantas pessoas trans circulam na sua universidade, quantas pessoas trans você encontra, sei lá, trabalhando no banco, no shopping, ou no parque, e que a gente não vê as pessoas trans no nosso dia a dia, na nossa vida laboral, acadêmica, social. Será que são pessoas que não querem estar conosco, não querem circular conosco? Ou será que existe aí algum problema estrutural que impede essas pessoas de se sentirem à vontade, de serem bem-vindas, não serem escorraçadas nos nossos espaços comuns? Eu vou comentar um pouquinho mais sobre isso mais para frente. A gente vai tentar esmiuçar um pouquinho o problema do dia a dia, da exclusão, da não socialização das pessoas trans no nosso dia a dia. Mas antes de falar de transgêneros, a gente tem que falar de conceitos básicos de gênero. Tem que primeiro entender os conceitos básicos de gênero, para depois, sim, a gente pensar nas pessoas trans. Eu estou compartilhando a apresentação, se puder subir, para a gente entender um pouquinho as ideias básicas. Bom, eu peguei algum exemplo de algumas pessoas aqui, tá? A primeira é a Ivy Jackson, ela foi capa da National Geographic em 2018, na época ela tinha 9 anos. Não sei porquê, na edição brasileira, acabaram colocando um monte de gente, tiraram ela da capa na edição brasileira, mas ela fez a transição dela aos 8 anos, e ela diz nas entrevistas que o melhor de ser menina é que não preciso fingir mais ser um menino. Do lado eu coloquei outro extremo, a Patrícia Davis, ela fez a transição dela aos 92 anos, ela bateu o recorde de uma chinesa que fez a transição aos 75 anos, e a história dela é o seguinte, ela dizia que sempre teve essa questão de não entendimento dos gêneros, não é discutido, isso não é falado, e na Inglaterra, a homossexualidade era criminalizada, basta ver o que aconteceu com o Alan Turing, né, o pai da ciência da computação, que foi um dos salvadores da Inglaterra na Segunda Guerra e acabou sendo levado ao suicídio devido à pena de castração química por conta da acusação de homossexualidade. Bom, ela, ao contrário também do que a gente tem de padrão de visão das pessoas trans, de fragilidade, ela foi herói de guerra na Segunda Guerra, tem muito orgulho de ter ajudado a salvar a Inglaterra durante a Segunda Guerra, ter lutado na Inglaterra, e também ela fez a transição aos 92 anos, quando ela se viu confortável, né, quando ela viu que não tinha mais nada a tirar dela. Do lado está a Laura Teixeira, que também quebra o nosso paradigma de visão de mulheres trans. Ela é delegada, fez a transição aos 30 anos, quando já estava concursada, ela é delegada da Delegacia de Homicídios e Prevenção à Pessoa, lá em Goiás. E aí eu pensei em colocar também para nós algumas pessoas que uma das poucas pessoas, né, acho que dá para contar pelo menos 10 pessoas trans no Brasil tem doutorado, e menos meia dúzia, de fato, trabalham nas universidades, no Brasil inteiro, estou falando. Então eu coloquei aqui o professor Gabriel Graça, que é meu amigo, me ajudou bastante na minha transição, e ele é professor lá da UNB, da área médica. Do lado está a Lincoln, que é uma referência para a gente, dentro da área de STEM, da área de exatas. Ela trabalhava na IBM, na década de 60, ela sempre teve a questão da questão da identidade de gênero, de se portar de um jeito, mas se conhecer do outro, e ela, depois de uma crise depressiva, ela fez a transição, acho que faltam uns 40 anos mais ou menos,
Feita a transição, ela perdeu a guarda dos filhos, ela não podia mais ver os filhos, ela foi demitida da IBM, mas logo em seguida ela foi contratada pela Xerox e participou do projeto de miniaturização de circuitos, os circuitos integrados, o padrão VLSI, que até hoje permitiu, né, que nós tivéssemos os computadores, os celulares, os processadores. Hoje ela é professora em Berkeley. Do lado eu coloquei a Viva Miranda, também fez a transição por volta dos 35 anos, ela fez a transição acho que uns 2 anos atrás. Ela é cosmóloga, ela trabalha nos Estados Unidos, na Universidade de Chicago. Ela também diz que fez a transição tardia dela por conta das referências que a gente tem na sociedade, como são as pessoas trans, as pessoas travestis, que são relegadas à rua, de fato, é o que acontece, são relegadas à rua e são impossibilitadas de seguir a carreira. Gabriel Graça, como comentei com vocês, também fez a transição aos 50 anos, mas desde criança também já tinha essa questão de gênero, esse conflito interno, que é você vivenciar um gênero e se reconhecer no outro. E o que tem em comum nessas pessoas é justamente que as pessoas trans, no geral, não são todas, tá? Vamos generalizar, mas em geral, as pessoas que conseguem desenvolver uma vida acadêmica, desenvolver uma vida laboral, desenvolver uma vida familiar, são pessoas que fazem a transição tardia. São pessoas, porque quando a pessoa ela faz a transição quando criança, quando jovem, quando adolescente, o resultado, em 90% dos casos, é a expulsão de casa. E a expulsão devido inclusive de forma violenta. É mãe que manda bater no filho, irmãos que se organizam para revezar bater na pessoa. No caso de homens trans, é estupro coletivo, e mulheres trans também ocorrem estupros coletivos. É tanta violência que acaba ocorrendo dentro de casa que a pessoa acaba sendo expulsa. E acaba sendo expulsa também no ambiente escolar, né? As violências que a pessoa sofre, estruturais e perseguição, violências físicas que a pessoa sofre, acaba sendo expulsa de casa. Então, no geral, são pessoas que acabam fazendo aí a transição tardia. Tem a Fernanda também, ela trabalha com física de partículas, né? Também fez a transição tardia, está na Europa hoje. E também eu quis quebrar um pouquinho, colocando a Nicole, a Vivi, a Fernanda. Depois a gente pode falar um pouquinho das questões epistemológicas que afastam as pessoas trans da universidade, mas a verdade é a seguinte: quando a pessoa trans ela quer desenvolver um trabalho, ela quer fazer alguma coisa, a proposta inicial para ela geralmente é ligada à sexualidade, né? Isso daí é literalmente preconceito que pessoas têm. Você quer desenvolver um trabalho, a proposta inicial é ligada à sexualidade. Não, você tem pessoas trans que desenvolvem trabalhos em qualquer área. Então, entender primeiro o que é gênero, o que é transgênero, para depois discutir as questões de gêneros na universidade, na academia, né? Bom, quando a gente nasce, nos é atribuído aí um sexo visual, um sexo baseado na nossa morfologia, né? Mas tem 4 formas da gente fazer uma designação sexual. Existe a forma morfológica, a genética, a endocrinológica e a gamética. Mas é importante dizer que nenhuma dessas 4 formas você vai poder colocar toda a população mundial em 2 caixinhas. Nenhuma dessas 2 formas, elas vão convergir para toda a população mundial nossa. E, de fato, né, você tem pessoas que acabam desenvolvendo, literalmente, os corpos mistos, né, são chamadas intersexos. São pessoas que acabam desenvolvendo esses corpos mistos devido a fatores genéticos, devido a fatores hormonais durante a gestação, devido a uma série de fatores. No Caribe tem uma ilha em que as pessoas elas desenvolviam vou confirmar se eu estou ainda online. Eu estou vendo que parece que caiu. Alguém podia confirmar para mim se eu ainda estou online? Você está online, sim. Eu acho que o intérprete de Libras que caiu, no caso. Eu vi ele cair, achei que tivesse caído também, tá? Então, eles querem que os meninos desenvolvam pênis aos 12 anos. Então, você tem que ter toda uma educação sem pensar em questões de gênero, pelo menos até os 12 anos. Dentro desse padrão intersexo, existem mais de 40 variações. Mais de 40 variações que podem produzir os corpos mistos. Mas o que, por exemplo, dentro do cromossomo Y, existe um braço chamado SRY, em que manda os comandos para as células. Se você não tiver, se as células não estiverem preparadas para esses comandos, ou se esse braço, esse SRY, tiver algum problema, você vai ter uma pessoa XY dentro do corpo feminino. Tem pessoas que acabam desenvolvendo pênis, pessoas que descobrem
úteros, por exemplo, aos 70 anos de idade, ou então se cobrem pênis internos, também depois que se faz algum exame mais interno. Então, existem mais de 40 variações que podem produzir esses corpos visualmente mistos. Mas o que os genetistas dizem hoje, né, e esse é o exemplo do Eric Aslan, é que, na verdade, o que a gente tem na formação do nosso sexo biológico é uma briga de genes. Você tem o gene WNT4, RSPO3, e uma briga que vão fazer corpos mais femininos e corpos mais masculinos. Então, todos os nossos corpos, no fundo, são mistos, são corpos que tendem a um lado mais masculino ou tendem a um lado mais feminino. Mas, no fundo, o que a gente tem hoje é o que está desenhado aí, um espectro de sexos. Então, é isso que os geneticistas nos colocam hoje. E eu digo mais além. Eu digo, se você nunca fez seu exame cariótipo, você nunca vai saber se o seu par de cromossomos é XX ou XY. Existem pessoas XY, XO, XYX e assim por diante. E se você não fez seu exame cariótipo, você nunca vai saber. Existem cerca de 1 a 1,5% de pessoas que são intersexos, claramente intersexos, mas se estima que seja o dobro disso. São 12 pessoas intersexos na nossa cidade. Mas eu não vim falar, não sou especialista em genética, nem em biologia, porque o que a gente vai falar hoje não é questões biológicas. O que a gente vai falar hoje é que nós somos seres bio e psicossociais. E é no campo psicossocial que se encontra o gênero. É social, por quê? Porque você tem uma binaridade na sociedade de padrões, de comportamentos, de atitudes, de estética, que diferem o homem e mulher. E é psíquico porque cada um de nós vai se identificar nesse grupo. E uma vez se identificando nesse grupo, nós vamos desenvolver os padrões culturais, os padrões sociais, de acordo, e vai estar sempre presente nas nossas atitudes, na nossa percepção, da forma como nós nos apresentamos, na nossa estética, nas nossas escolhas. E como é que funciona isso? Né? Funciona da seguinte forma: aos 2 anos, a criança começa a perceber que existe essa binaridade de papéis. E aos 3 anos, o nosso cérebro ele cai dentro dos padrões. Em geral, em 95% dos casos, as pessoas acabam caindo, o nosso cérebro acaba caindo dentro do padrão que foi designado biologicamente, sexualmente na nossa infância. Mas nós temos 7 bilhões de pessoas no mundo. Né? Isso, atualmente, se eu pegar toda a história, isso vai mais além. Então, não vai ser todas as pessoas que vão cair, vão se entender, vão se reconhecer dentro desse grupo. Vai ter uma porcentagem que vai se conhecer no grupo oposto. Vai ter uma porcentagem que não vai se conhecer em grupo nenhum. Vai ter uma porcentagem que vai se conhecer nos 2 grupos. Essas pessoas são as pessoas que a gente chama de transgêneros, né? Trans além de. E as pessoas que se entendem dentro do gênero que lhe é imposto devido à designação sexual é o que a gente chama de cisgênero. Né? Cis vem do lado de cá. Né? Então, o que eu sempre digo nas palestras é o seguinte, é que você não é homem ou mulher, você se descobre homem ou mulher e passa a construir esse gênero a partir de então, os seus padrões, suas atitudes, seus comportamentos, sua estética e assim por diante. Né? E nesse executar essa performance de gênero é o que a Simone de Beauvoir vai dizer, você vai se tornar mulher ou você vai se tornar homem, ou nenhum dos dois, ou ambos. Né? Esse é um estudo esse estudo que mostra que as crianças elas já se identificam dentro do seu papel de gênero, dentro da sua identidade de gênero, logo na primeira infância, aos 3, 7 anos, às vezes antes mesmo até de ter o primeiro contato com a escola. Em outro estudo, né, de 2015, que mostra que as crianças trans, quando são respeitadas dentro da sua identidade, dentro do seu reconhecimento de gênero, elas não são confusas, não estão atrasadas, elas não estão fingindo, elas não estão se opondo a um padrão paterno, nada disso. São crianças normais, que vão ter os mesmos sonhos, as mesmas projeções, as mesmas frustrações, as mesmas decepções e alegrias que qualquer outra criança, desde que ela seja respeitada na sua identidade. No caso de crianças que nascem intersexos, que você não sabe identificar diretamente a designação sexual dela por questões morfológicas, o ideal que se recomenda hoje é que não se opere, ao contrário do que se fazia antes. Se eu já se opera, vira menino e acabou. Não. Aguarda aos 3, 5 anos, aí a criança própria vai dizer qual é a identidade dela, e aí você pode, quando for conveniente, executar a cirurgia de redesignação. Né?
Então, dentro do perfil de identidade sexual, né, que é o nosso padrão, a gente tem o sexo biológico, né? E aí, o sexo biológico, eu vou avançar um pouquinho na questão de teoria queer, para dizer, apesar do sexo seguir critérios biológicos, você determinar, você fazer identidade sexual é um ato humano. Passa pela ontologia, passa pela linguagem, e você dizia ainda, projetar toda a vida da pessoa em relação a essa designação sexual ao nascer, é mais humano ainda. É mais humano você projetar tudo que essa criança, ou esse adolescente, ou esse, na fase adulta, vai ser, vai querer, vai desejar, e assim por diante. Né? Então, a gente sempre diz que o gênero é tudo aquilo que vai além do sexo biológico. Mas, por outro lado, autores modernos já colocam o seguinte, você faz a designação sexual pensando no gênero. Né? Então, isso é uma polêmica. Mas o que eu quero que vocês tenham em mente é o seguinte, a designação sexual segue critérios biológicos? Segue, mas é um ato humano. É um ato cultural, é um ato humano você fazer essa designação. Aí você tem o gênero, né, que pode ser homem, mulher, vai ser o que a pessoa vai expressar, o que a pessoa vai se identificar. E, por fim, a gente tem a orientação sexual, que aí envolve mais a parte afetiva, quer dizer, com quem a pessoa vai se relacionar. Tá? E aí você vai ter o heterossexual, o homossexual, o bissexual, o assexual, o autossexual, o pansexual, o demissexual e toda a diversidade, aí, tudo o LGBTdário que não acaba. Né? Bom, e esse famoso boneco de gênero, não sei se vocês alguns já devem ter visto, né? Mas ele expressa exatamente isso, né? O sexo biológico. Você tem uma matriz, você tem um espectro, né? Que é dada, a nossa cultura coloca pela morfologia do órgão genital. A orientação sexual está no aspecto afetivo, no aspecto do que a pessoa se relaciona, e a identidade de gênero, que está em qual grupo e como a pessoa se identifica, em qual grupo a pessoa vai se expressar. Né? E dentro desse perfil de identidade sexual, que a gente tinha de heteronormatividade ou cisnormatividade, é o seguinte, você tinha um sexo, né, que era designado na infância ou na concepção, como queira, o gênero, que é ligado ao sexo, e é por isso que as pessoas não entendem essa percepção, porque a maior parte das pessoas, mesmo toda pessoa, não perceberam essa diferenciação, porque o sexo já foi ligado diretamente ao gênero, e por fim, a orientação sexual que vai ser oposta ao gênero da pessoa. Então, você chama de heteronormatividade ou cisnormatividade. A teoria de gênero, a teoria moderna de gênero, elas desconectaram isso, né? Elas fizeram a desconexão. A pessoa pode ter um sexo, pode ter um gênero e uma orientação sexual de acordo com a sua condição. Nunca opção, pessoal, de acordo com a sua condição. Ninguém escolhe o seu gênero nem a sua orientação sexual. E, para mim, a maior evidência que essas coisas são desconectadas é que ocorrem em fases de formação nossas diferentes. O sexo biológico acaba sendo designado na infância, né, na concepção. O gênero vai ser na primeira infância que a pessoa vai ter a percepção de identificação de grupo. E a orientação sexual só lá na adolescência, até na primeira fase da vida adulta. Né? Eu gosto muito dessa frase da professora Dina Ferreira, ela é uma linguista, que ela fala o seguinte, que gênero é um corpo, eu fui anotando quando eu falava, gênero é um ato do corpo, assim como é o ato da fala. O gênero é construído a cada ação, uma construção que nunca termina. É sempre um vir a ser, e é a expressão do corpo. Ou seja, o corpo age, não só a linguagem age. É nessa ação que se constrói o gênero, assim como se constrói a linguagem. Quando a gente fala de teoria de gênero, a gente fala sempre de uma questão multidisciplinar. Ele começa na academia, a teoria de gênero é da academia, não pertence a movimentos religiosos, nem movimentos sociais, é um movimento que é discutido, uma teoria que é discutida na academia, e perpassa todas as disciplinas. Vai na antropologia, vai na história, vai na sociologia, vai na medicina, vai na psicologia, vai no serviço social, e chega até as ciências exatas. É uma ciência multidisciplinar. Né? E para finalizar essa primeira parte, eu queria dizer para vocês que, ao contrário do que as pessoas reacionárias afirmam, né, a orientação sexual, ela, para ser classificada como orientação sexual, ela tem que ter 3 crivos: consentimento, discernimento e envolvimento. Dentro desses 3 crivos, passando nesses 3 crivos, pensando nesses 3 crivos, nós podemos excluir de orientação sexual a pedofilia, a zoofilia e o estupro. Não só a orientação sexual, porque não passam nesses 3 crivos. E, aí, por fim, né, eu queria dizer nessa primeira parte que se você colocar 1000 caixinhas,
vai ter uma pessoa na 21ª. O ser humano é diverso, a natureza é diversa, a homossexualidade, a transexualidade estão presentes na natureza, não tem nada de antinatural, e dentro dessa diversidade é difícil, às vezes, você estipular pessoas dentro de caixinhas. Eu vou parar essa apresentação e já vou subir outra, né? Ok? Eu queria falar para vocês que, voltando àquela pergunta, né? Por que a gente não encontra pessoas trans nas universidades? Por que as pessoas trans não passam de meia dúzia de professores aqui nas universidades? Por que é tão difícil a gente tirar a pessoa trans da mesa do aluno e colocar na mesa do professor? Tem vários fatores, mas a verdade é que existem coisas muito simples para pessoas cisgêneras e para pessoas trans são extremamente complicadas, né? Então, por exemplo, sei lá, você vai pegar um ônibus, você vai na fila do cinema, você vai no hotel, ou você vai pegar um avião, você dá um documento. Para a gente, é algo extremamente complicado, porque a pessoa vai olhar os documentos e não sabe o que vai acontecer. Se ela vai rir, se ela vai mostrar para outras pessoas, se ela vai gritar. Já aconteceu de tudo que vocês possam pensar quando eu mostro o documento para alguém. Inclusive, quando a gente vai no hospital, né, a gente pensa 2 vezes antes de ir para o hospital. A gente pensa, pô, vamos chamar pelo nome, civil, vou ter que levantar, eu não sei como o médico vai me tratar. Existe a regra no SUS do nome social, mas nem sempre as pessoas respeitam. Então, coisas muito simples, às vezes são difíceis. No trabalho, por exemplo, quando vocês vão pedir uma entrevista de emprego, você pensa na roupa, você pensa você vai perguntar se você é inglês, vai perguntar alguma habilidade. A pessoa trans, não. Ela pergunta se ela vai conseguir passar na porta, se ela vai conseguir chegar até a entrevista, se na entrevista ela vai ser respeitada, e aí tem de tudo, gente. Tem casos de pessoas que relatam que já teve o currículo rasgado, teve casos de pessoas que não conseguem passar na porta, porque o nome social é um e o nome civil é outro. Tem caso de entrevistador começar a perguntar particularidades do homossexual, e também foi demitida. Tem casos de pessoas que eu acabei de receber, inclusive, que deixam o currículo do jogo nos mercados, recebem uma proposta de programa, ao invés da proposta de emprego, e aí essas pessoas acabam se sentindo marginalizadas, e o resultado é que 90% das pessoas estão na prostituição. Não estão na prostituição porque gostam, porque acham legal, nada disso, na prostituição porque não se encontra emprego, as propostas de você capacitar as pessoas não adianta, você capacitar uma pessoa que não vai encontrar emprego. E aí a pessoa, às vezes, encontra emprego, dentro da empresa, é extremamente marginalizada, ela é debochada, se faz negócio com ela é humilhada, fazem piadinhas. No caso de uma que foi contratada numa empresa de TI, que ninguém falava com ela. Falava com ela era a pessoa que era gay. Então, o pessoal ia para outro andar e ligava para ela. Né? Então, é complicado. E aí essa pessoa acaba desistindo, acaba indo para prostituição, o que não é nada bonito. Você tem que sair de noite, numa rua escura, numa rua que ficar sozinha lá às vezes, ou às vezes no grupo, mas em geral ficar sozinha. Você entra no carro de alguém que você não conhece, você entra no carro, vai pedir alguma coisa que você não sabe se vai te pagar, você não sabe se vai te agredir, você não tem a quem se agredir. E essas pessoas não vão lá pensando em carreira, promoção, em fazer viagem. Desculpa, Daniela, que a sua câmera está desligada. Não, tá desligado? Tá. Nossa, desculpa. Desculpa, pode continuar. Tá, você pode tirar a apresentação, por favor? Isso. Só tirar ela. Isso. E aí essas pessoas, elas não vão... Elas vão lá para quê? Para vir mais um dia, para pagar o aluguel da kitnet, gerar uma televisão em um quarto, para pagar a madrinha, para pagar o cafetão que está lá. É só para viver mais um dia e para estar na rua de noite. Então não é nada bonito. Outro problema que a gente vive também que nos expulsa do espaço público. Uma pessoa cis, né, está no shopping, está no parque, vai no banheiro, a pessoa vai, né? A pessoa trans não. Ela vai olhar a porta do banheiro, vai ver, se for nesse, vamos bater, se nesse outro, vamos expulsar e vamos quitar, né? Então, a doença mais comum em pessoas trans, a segunda doença mais comum, é justamente a questão do trato urinário, né? Então, eu já tive casos, por exemplo, de universidades que foram, assim, extremamente violentos, extremamente degradantes. Teve uma pessoa atrás do shopping que foi barrada para entrar no banheiro, que aconteceu, ela acabou sujando todo, teve que pegar o ônibus. Então,
essa é uma dificuldade que nos expulsa do espaço público. Você vai no espaço público, mas se eu estiver saindo no banheiro, melhor não tomar água, tal, entendeu? E uma vez eu conversei com uma travesti, lá no CCLGBT, que ela falou para mim, olha, eu só consigo viver eu mesmo, me sentir tranquila, é naquela esquina da meia-noite às 5. Eu achei isso muito triste mesmo. Outra questão que envolve as pessoas trans também é a questão da violência. E quando eu falo de violência, não é porque a pessoa quer levar o seu celular, não é porque a pessoa quer, sei lá, quer levar o seu carro, nada disso. É violência simbólica, é violência contra a pessoa. Se a pessoa não tem passabilidade, ou seja, ela não consegue, se ela é identificada com pessoa trans, ela não tem essa passabilidade, o que acontece é que essa pessoa vai ser agredida moralmente, vai ser xingada, ou já teve caso de pessoas terem casa invadida, e aí o padrão de violência é outro, né? Não é que ela deu um tiro, pegou seus tênis e foi embora. Não. São pessoas que têm o coração arrancado, tem pessoas que são imoladas com fogo, tortura em órgão genital, múltiplas facadas, até a pessoa vai dando facada até a pessoa morrer, pessoas jogadas de viaduto, atropelamento induzido. Entre no site do TGU, Cadastro de Violência de Pessoas Trans no Mundo, você vai ver um circo de horrores. É um circo de horrores o que tem lá, né? Então, essas são as grandes dificuldades que as pessoas trans enfrentam para entrar para conviver nos espaços sociais. É isso que tem que mudar, é isso que a gente tem que alterar. E a primeira dificuldade que as pessoas trans encontram, né? E vou lembrar outra coisa também, que esse é um assunto que mesmo na universidade é discutido e é visto muito recentemente. A exclusão é tanta que a primeira professora trans que assumiu como professora na Universidade Federal do Rio Grande do Norte foi a Leilane Assunção, em 2011. E antes disso, como estudante, ela passou 11 anos brigando pelo nome social. Ela teve que... ela não pôde fazer, por exemplo, o mestrado dela com o nome social, com o nome dela, de fato, com o nome que ela se vê, com o nome que se conhece. Então, e quando ela entrou na universidade como professora, os funcionários, eles se recusavam a abrir a sala. Por quê? Porque na cabeça dos funcionários, né, da maior parte das pessoas, travestis, transexuais, não são professores de universidade, são prostitutas, são faxineiras, no máximo cabeleireiras, bem-sucedidas, e essa é o estereótipo que se tem da pessoa trans. E aí eu digo para vocês que não só a vivência na universidade ela é muito difícil, mas também a vivência na fase escolar. A criança, quando ela se descobre trans, isso vai ocorrer lá pela primeira infância, às vezes ela não entende o que é isso. Né? Eu passei 35 anos da minha vida sem entender o que era ser trans, né? Para mim era algo que eu tinha que reprimir em mim, era uma depravação, era uma monstruosidade, era uma perversão. Literalmente era isso, né? Não tem nada de perversão, ser diferente não é ser doente. E por quê? Porque quando eu era criança, as contraposição da vivência trans era direta. Você pega a mídia, por exemplo. A mídia, ela, quando fala de pessoas trans, né, eu tinha mudado um pouco, felizmente. Mas, pelo menos quando eu era criança, até os últimos anos, quando fala de pessoa trans, ou é para hipersexualizar a pessoa do sexo, ridicularizar, ou vai exotizar o homem que vira uma mulher, ou vai patologizar, né, as pessoas doentes, tal, ou vai criminalizar. Né, vai aparecer nos jornais policiais. Era essa noção que é passada para a gente, quando é adolescente, quando é jovem, de pessoas trans. A gente vive também uma cultura machista. Em que sentido? No sentido em que se o homem, se um menino, foi designado menino, se diz, não, eu sou menina, é como se estivesse abrindo mão da sua dignidade, como se estivesse abrindo mão da sua humanidade, né? E esse processo de desumanização é que justifica a violência. Então não é homem, não é mulher, não é nada. Então não é gente, né? Da mesma forma, a mulher, quando se identifica a pessoa designada como mulher, quando se identifica como menino, é o que não devia transpor. Então, nesse link, a transfobia tem como um das bases o machismo e a misoginia. Né? Do outro lado, tem pais que aceitam, tem pais que entendem, tem toda uma questão de como você faz para identificar a criança trans, né? Então, não é só você pega e... menina, põe lacinho, põe vestido, nada disso, né? Tem todos os critérios que a gente usa, insistência, persistência, consistência ao longo de muito tempo. Mas, independente disso, né? E aí, no meu caso, eu digo de cara, quando você é trans, você não pode extravasar isso, porque é algo que vai te degradar, é algo que vai te desqualificar, é algo que vai te colocar como pessoa baixa, e basta lembrar que quando a gente xinga uma pessoa, a gente usa como significante
a homossexualidade, a transexualidade, né? Vai chegar uma pessoa que atropela toda uma condição de uma população, mas o resultado disso é que você não consegue se ligar às pessoas do seu sexo biológico, né, designado, sexo biológico designado, e também não é aceito pessoas do seu gênero. E aí na escola, a gente tem que 20% dos alunos da rede pública rejeitam colegas trans, gays, travestis. Ou seja, se você tiver uma sala de 40 pessoas, 8 vão te perseguir. Né? 8 vão querer você e 4 vão te perseguir. Aí, 73% dos jovens LGBTs sofrem bullying nas escolas, né? E 36% já sofreram agressão física na escola. É muito alto. É uma coisa, assim, absurda. E tudo porque a gente não discute gênero, a gente não discute diversidade dentro das escolas. Eu diria para vocês o seguinte, né? Já colocando já um depoimento pessoal, eu passei 35 anos da minha vida me negando, sofrendo internamente, cada vez que você vai dar um documento, por exemplo, parece que está se mutilando, tem alguma coisa confusa aqui e tal. Por quê? Porque ninguém nunca me explicou essas questões de gênero, as questões de identidade de gênero, de conhecimento de gênero, né? Nunca foi discutido isso comigo. A partir do momento que eu descobri, aí as coisas mudaram. O resultado disso, assim como a Nicole, como o Gabriel, como tantas outras, né, resultado de várias e várias crises depressivas. Você se odeia, você entende uma coisa, mas é uma coisa que você acha que tem que ser recriminada, é uma coisa que você acha que é um monstro que está lá dentro, tem que tirar e você não consegue. E é quando você entende que não tem nada de anormal ser em comum, aí as coisas se abrem. Né? As coisas se abrem. Por outro lado, você acaba trocando um problema interno por um problema externo. E eu acho que isso também, o fato de eu ter passado por algumas crises depressivas, tudo, né? Algumas graves, ajudaram as pessoas a entenderem, né? Ajudaram as pessoas a entenderem dentro do meu ambiente de trabalho que, inclusive tem uma colega minha de trabalho que falou, Daniela, eu nunca tive sorrir antes. Que bom que agora você é você mesmo, né? Isso ajudou bastante, né? Isso ajudou bastante as pessoas a me entenderem como Daniela. E eu queria dizer, por fim, que no campus que eu trabalho, aqui no Unesp Guarani Militar, eu estou aqui mais ou menos 20 anos, né? Como falaram da minha biografia, como estudante de mestrado, doutorado, etc. Tal. Aqui nesse campus tem 3.500 estudantes, professores, mais colégios técnicos, mais servidores e tal, e só tem eu de pessoa trans, só tem eu, não tem mais ninguém. Isso é muito preocupante, isso é algo que a gente tem que repensar, a gente tem que ver como colocar as pessoas trans dentro da universidade. E aí tem várias alternativas, a gente pode falar depois nas discussões, não estou acabando, mas o que a universidade pode fazer para transformar o ambiente num ambiente mais acolhedor. Já vai começar pelo nome, eu vou começar já a falar um pouquinho do nome. Mas o processo de transição que eu queria falar para vocês é que eu acho que não deveria ser tão traumático, tão doloroso para as pessoas. Eu acho que deveria ser mais fluido, né? A pessoa falou, não, Bruna, tá, deixa eu notar aqui, Bruna, tal. Eu acho que as coisas podiam ser um pouco mais um pouco mais flexíveis, né? Para as pessoas não terem que sofrer assim, tanto que eu e tantos outros sofreram ao longo dos anos, e tanto quanto as pessoas que fizeram a transição cedo estão na rua sofrem até hoje, tantas pessoas violências que sofrem até hoje. O que eu penso é que a universidade, sim, ela pode ter algumas ações um pouco mais exclusivas, a gente pode discutir isso depois, mas também a gente tem que pensar sempre na mente das pessoas, né? E preconceito é uma ideia, que a gente pode eliminar o preconceito pela não eliminar, mas talvez minimizar o preconceito pela convivência. De forma que eu penso que o meu maior papel aqui na universidade é eu estar na universidade, eu ter alunos, eu poder conversar com os alunos, e esses alunos, talvez, quando se formarem, quando forem trabalhar, vão poder conviver, eu espero, né? Espero que possam conviver com pessoas trans normalmente. Quando o ministro da Educação fala que tem ressalvas com pessoas trans na educação, eu digo que é o contrário. Você tem que colocar pessoas trans na educação. Se você quiser construir um mundo mais plural, mais respeitoso, mais diverso, você tem que ter todos os corpos dentro da escola. E o medo dele, eu entendo. O medo dele é que nossos corpos falam. Né? Os nossos corpos, o fato de você estar em sala de aula e você mostrar, você tem de fato mostrar sua competência, seu trabalho, apresentar seus resultados, tudo, já é a maior luta que a gente pode ter contra o preconceito, contra a discriminação. Existem outras ações afirmativas que são importantes e vitais para a gente reverter esse processo. Mas você dá oportunidade para as pessoas trans poderem estar na escola
acho que é o primeiro passo, né? Eu tenho colegas trans que, quando vão pegar a aula parece que some, né? Sumiu a aula, não tem mais aula. Isso não pode mais acontecer. Isso tem que, inclusive, ser o contrário. Você tem que incentivar as pessoas trans a estarem nos nossos espaços. Bom, acho que já deu meu tempo, né? Estou olhando o meu relógio aqui do lado, né? Já deu meu tempo. Eu vou parar por aqui. E vou... E se vocês quiserem depois conversar um pouquinho sobre ações inclusivas que a gente pode ter, né? Acho que isso é importante, você pode comentar um pouco sobre isso depois. Bem, muito obrigado, Daniela. Já começando a dizer que eu achei a palestra maravilhosa. E só um aviso que, como alguns perceberam no meio da apresentação, o intérprete de Libras ele teve um problema de conexão e ele acabou caindo. A gente vai tentar ver se é possível colocar uma gravação depois no YouTube, no upload do YouTube, com a tradução para quem precisar conseguir aproveitar a palestra, certo? E agora a gente vai começar com as perguntas. E a primeira pergunta vai ser da Giane Ferreira. Oi, Daniela, tudo bem? Estou adorando a sua palestra. Quais foram as dificuldades que você enfrentou no seu trabalho quando decidiu transicionar? Nossa, bom, eu escrevi um memorial, se vocês procurarem na internet, no Memorial da Daniela Mourão, mas Então, a primeira coisa é a questão de decidir transicionar, né? Eu entendo a pergunta, não tem nada contra a pergunta, mas isso daqui fica um pouco mais claro, né? Não é que eu decidi transicionar, o fato é que ou eu fazia a transição, essa constante negação que a gente passa, Daniela? uma coisa, eu assim como cada coisa, estão vendo? Voltou? Voltou. Deu um picozinho, mas já voltou. Tá, então eu estava explicando, então, né, que chega um ponto, esse estado que a gente vive de disforia, de vivenciar um gênero, se viver outro, né, é algo que é bastante, não é tão linear, né, tem momentos que é insuportável, tem os momentos que a gente tem crise depressiva, tem momentos que você acaba tolerando, assim, mas meio que é contra gosto, e ainda, como eu falei para vocês, se auto-julgando, sempre se auto-julgando, eu estou errado, né. E aí, chega um momento que ou você faz a transição, viver. E aí eu fazer a transição é algo que dá um medo, assim, dá um pavor, que você não sabe como as pessoas vão te recepcionar. Pelo menos a minha vivência escolar é que ia ser escorraçada, que ia ser perseguida, que iam fazer piadinha, que talvez pudesse ter participado da educação física, dependendo do que eu respondesse e tal. E a minha percepção era essa. E eu já estava, de fato, depois de entender algo que vão ter me explicado lá na adolescência, que é o significado de gênero, que é o significado de ser trans, né? Depois de entender isso aos 40 anos, isso falando aos 40 anos, depois de me explicarem isso, né? Acabei falando, não, acho que eu talvez podia tentar fazer a transição, olha só, tentar, né? E aí comecei a colocar coisas no Facebook e tal, para ver como vocês reagiam, aos poucos, poder conseguir mais feliz de expressar o gênero quando me identifico, um brinco, uma unha, tal, não sei o quê. E aí acabou a minha licença médica, né? Eu já estava melhor já, voltei a trabalhar e comecei a experimentar isso, né? E aí eu achava, na minha opinião, na minha posição, é que a gente tem que largar o emprego, procurar outro lugar, fazer outro concurso, ou procurar outra atividade, alguma coisa assim, né? Não foi nada disso, olha só. A chefe minha, né, Ana Paula, né, na época Ana Paula, me chamou um dia, né, já tinha voltado ao trabalho, eu toda nela. Eu achava que era eu comecei a falar uma coisa de aula, tal, mas o assunto era outro. Você tem uma questão de gênero, alguma coisa assim, tal, não sei o quê. Aí meio que engolido, né? Eu falando, é verdade, eu vou fazer a transição de gênero e tal, ou me chamar Daniela e tal. Aí ela falou assim, pode deixar que eu vou te ajudar, pode deixar que eu vou te resolver esse problema. E foi falar com o professor do departamento. Eu não né? 23 professores, né? E aí, nós fomos na direção, isso daí eu tive uma crise emocional, fui para o hospital, tal, devido à questão familiar, né, questão de recurso familiar, tudo, mas no meu caso, vamos falar só do trabalho. Aí eu fui com a direção, né, o principal desafio, né, a Giane, foi a questão do nome, né, porque quando você pega o documento de uma pessoa, você olha o nome, você já sabe se é Ana, se é João, o gênero, né, por quê? Porque o nome, ele traz aí uma binaridade, né? Ele traz uma
já carrega já o nosso gênero, né? E você não precisa nem olhar para a pessoa, né? O nosso nome ele já é a negação da nossa identidade de gênero. Isso para nós é muito doloroso, né? Para nós é muito, muito doloroso. O nome, você tem um nome trocado, né? Você tem um nome que não representa o seu gênero, é situação de constrangimento. Imagina você se tivesse um nome oposto ao seu gênero, né? Você passa vergonha, você passa constrangimento, o problema no seu documento tem que explicar a sua vida. O nome civil também, ele remete a uma época de sofrimento, né? Que você sofria um conflito interno. O nome, como eu falei para vocês, é uma autoagressão. Então, o primeiro passo, isso foi o mais importante para a gente, foi estipular o nome social na Unesp, né? Que não tinha nome social na Unesp. E aí eu fui lá na reitoria, tal, somos um grupo de trabalho, então foi super receptivo, foi muito bom isso, né? Mas foi um desafio, né? A gente não queria uma normativa que só pudesse colocar o nome no registro e esquece, né? Só o registro lá sabe que é o nome social, a gente queria algo amplo. Então, a gente fez uma normativa, a 62/2017 da Unesp, que tem vários artigos que colocam as pessoas trans como inclusas, como acolhidas dentro da universidade. Um exemplo para as pessoas trans olharem e valer, na universidade, talvez, pelo menos o nome vai ser respeitado. E o que nós colocamos na normativa, já? Nós colocamos que é para professores, docentes, servidores, visitantes, pós-doc, temporário, eventos, que usam na universidade nome social. Nós colocamos que pode retirar o nome, algumas normativas não permitem. Filho, neto, que já carrega o gênero, pode tirar também. A pessoa indica o determinativo dela, que ela quer, para poder colocar nos diplomas, documentos. Né? Aí tinha um problema que, apesar de já tinha a lei 5588, né, e a normativa 2014, Conselho Estadual da Educação, os servidores não faziam, às vezes, né, deixar para lá, tal, para comprar 30 dias. Internamente, na Unesp, só circula o nome social. Então, ata, chamada, essas coisas, pela legislação nossa, só o nome social. Nos documentos externos, vai o nome social junto com o nome civil. Né? Então, qualquer um. O nome social nosso pode ser usado em solenidades, são formaturas, defesas, no caso da Liliana, falei que não pode defender com o nome social dela, cerimônias, vai usar o nome social. E, por fim, eu acho que o principal dispositivo que nós colocamos, né, que para evitar muitos problemas, é o tratamento oral. A pessoa tem direito de ser tratada no nome social dentro do tratamento oral dela, e com pronome, com determinativo que está especificado no pedido de nome social. Né? Existem outros desafios ainda que a gente tem, né? A questão do respeito ao banheiro de gênero, a questão, por exemplo, havia um receio muito grande em relação aos alunos. Eu já vi uma pergunta a respeito dos alunos. Não, eu não tive problema com os alunos. Todo mundo achava que eu ia ter problema. Eu achava que ia ter problema com os alunos, né? Infelizmente, até hoje, eu nunca tive, né? Mas é isso, né? Não sei se respondi a pergunta. Bem, vamos para a próxima pergunta do Cauê. Oi, Daniela, excelente palestra. Como tu analisa os avanços recentes de programa LGBTQIs com resultados como a eleição da Erika Hilton, primeira vereadora trans, negra e mulher mais votada de São Paulo? Bom, obviamente que eu avalio como positivo, né? Mas se você pensar que são 500 mil candidatos, a gente elegeu 10 pessoas trans, eu acho que não é tanto assim, né? Mas é positivo, porque não tinha nada, né? Você faz a porcentagem, vai para o infinito, né? O ganho, né? Mas uma coisa que eu acho importante, como é que fez a pergunta? Me perdi aqui. Cauê. Cauê. Uma coisa importante, Cauê, eu acho que tem duas coisas importantes. A primeira delas é que toda vez, isso vale para o movimento feminista, para o movimento negro, hoje com o movimento indígena, toda vez que tem um grupo social que quer se levantar, quer ter voz, vai ter gente querendo falar, vai ter gente querendo afundar. Só lembrar os movimentos anti-abolicionistas que a gente teve, né? Então, toda vez que tem um grupo que quer falar, né, que quer se erguer, vai ter gente querendo falar e falar para baixo, vai querer impor os padrões delas, dizer que os padrões delas são únicos e absolutos, né? Então, sempre vai ter. Eu sempre dou um exemplo nas palestras, na década de 20, existia um Instituto de Sexualidade na Alemanha, que era supervisionado pelo Dr. Marius Lichfield. E dentro desse instituto, né, as pessoas trans eram extremamente livres, as pessoas podiam expressar a sua expressão de gênero, as pessoas LGBTs também podiam expressar os seus afetos, sem problema nenhum. E fazer estudo, um instituto grande. E passou a ser muito respeitado, né? Os policiais uma vez foram lá, né, achando que era uma orgia, achando que ia encontrar um monte de coisa pornográfica, não, encontraram gente jogando xadrez, encontraram gente ouvindo música, ouvindo rádio, conversando, então, lendo. Então, era extremamente respeitado. Ele até dava carteirinhas para as pessoas trans,
elas, quando fossem abordadas na rua, não fossem presas, né? Talvez sendo gênero, pode se identificam. Bom, o resultado disso, Cauê, foi o seguinte: quando os nazistas assumiram, né, eles queimaram todo o instituto, queimaram tudo, todos os institutos se perdeu, todos os trabalhos deles se perdeu. Por sorte, o Dr. Mário estava na França, né? A única coisa que não queimaram, sabe o que foi, Cauê? Foi as fichas dos pacientes, das pacientes, para eles irem atrás e colocarem um triângulo rosa no campo de concentração. O que eu quero dizer isso? Os avanços são positivos, são muito bons, mas a gente tem que ficar atento, né? Não é algo que está... Não existe nenhum direito humano, né, ao longo da história, sem perceber, que está plenamente estabelecido. A transexualidade, nos povos primitivos, não tinha um problema nenhum. Então, você tinha os muxes nos índios do México, você tinha os true spirits, né, a gente fala dos índios norte-americanos, você tinha as rígeras na Índia. Geralmente são pessoas que tinham o conselho de reis, tal, que tinham um certo respeito espiritual. Quando os ingleses chegaram, né, na América do Norte, falaram para os espíritos: olha, vocês podem se matar ou vocês se adequam. O índio Tibirá, aqui no Brasil colonial, foi colocado na frente de um canhão e disparado, né, foi destroçado com uma bala de canhão. Quando os ingleses chegaram lá na Índia, colocaram as rígeras na casta mais baixa possível, que é mais ou menos como a gente está no Brasil hoje, né, na casta mais baixa possíveis. Então, se você pensar em homossexualidade na Roma, na Grécia, nunca teve problema nenhum, né? Você tinha até os exércitos parimondas, né, que eram homossexuais, né, que representavam os espartanos. Então, à medida que foi evoluindo, que a coisa virou pecado, de pecado virou crime, de crime virou doença, né? A transexualidade só foi retirada de doença em 2018, das doenças mentais, no rol de doenças mentais em 2018. A homossexualidade em 90. Até a década de 90, a Alemanha ainda tinha o artigo 71, proibindo a homossexualidade, a Inglaterra em 67. Então, são coisas recentes, são coisas que podem ter retrocesso, a história mostra isso, né? Mas o que a gente tem que se perguntar sempre, Cauê, é a quem interessa você ter o controle de sexo, o controle de sexualidade, o controle de gênero, a quem interessa isso e por quem interessa isso? Eu te respondo, né? Uma perspectiva newtoniana, da seguinte forma: se você controla os padrões de gênero e sexualidade da pessoa, você controla tudo. Vamos pegar só o sexo. Se você controla como, onde, por quê e com quem a pessoa faz sexo, que é a coisa mais íntima que ela tem, você controla tudo na pessoa. Não tem o que ela vai dizer, não seja o que você queira dizer, não o que ela vai fazer, que você não queira que ela faça. Sim. Então, existem altos e baixos, existe também a questão de reprimir a sexualidade da pessoa, os padrões, os perfis de identidade sexual, por conta de um controle também de poder. Certo. Indo para a próxima pergunta da Maria Júlia. Excelente palestra. Como é a sua interação com os alunos? Você sofreu algum preconceito enquanto era estudante de graduação? Então, como eu falei para vocês, uma coisa que eu aprendi na escola, né, que isso tem que ser mantido interno, né, ninguém pode saber. Ninguém pode saber. Se souber, você... E vou sofrer violências morais até violências físicas. Então, na graduação especificamente, eu mantive isso para mim, e também mantinha para mim que eu me auto-julgava. Eu achava que não era algo... Obviamente, você acaba em alguns ambientes, ou procurando lugares, mas também de São Paulo, né, tinha os plays, tinha alguns ambientes que isso era uma liberdade, mas você tinha sempre preocupação que ninguém soubesse. Sempre preocupação que ninguém soubesse. Se eu sofresse alguma coisa, eu já sofria, eu sabia que não podia contar com ninguém. Então, assim, eu mantive isso oculto, né? Então, praticamente na graduação ninguém sabia, né? No último ano alguém acabou percebendo, tal, mas eu sempre mantive isso de forma oculta, justamente por medo de sofrer violência, ser excluída. Agora, depois que eu fiz a transição, isso foi interessante, apesar de todo o medo que eu tinha, tal. Eu sei que algumas pessoas falaram por costas, tal, mas assim, dentro da minha perspectiva como professora, né, e as pessoas me conhecem há 10 anos, né, dentro do local que eu trabalho, né, isso acabou meio que se diluindo. E como as pessoas perceberam o quanto que eu sofri antes de fazer a transição, e a mudança de humor depois que eu fiz a transição, isso ajudou muito. O que eu concluí, no fundo, é aquilo que o Gabriel falava para mim, né, o Gabriel Graça falava para mim: quem é seu amigo e te conhece, continua seu amigo. Né? Quem não é seu amigo, ou então os padrões, as visões morais estão acima de qualquer amizade, vai te virar as costas, né? Então, assim, quem é meu amigo, de fato, continua meu amigo. Foi o que aconteceu. Foi uma surpresa até para mim, né?
esperava. Né? Então, assim, diretamente eu não sofri preconceito. Alunos na Unesp, eu sei que já tiveram muito problema, eu acompanhei, né, diferentes professores. Imagina só, você está numa universidade, você faz transição de gênero, tem 20 professores, um deles não vai querer você saber. Um deles vai te fazer piada, vai errar seu nome de propósito, vai reforçar o seu nome civil, então tem problemas. Mas o que muda de uma instituição para outra não é haver ou não discriminação, né? Isso não, porque toda instituição, empresa, faculdade, academia, qualquer lugar vai ter discriminação. O que muda é como você lida com a discriminação, como você reage diante um ato discriminatório, né? Isso muda, né? Tem o aspecto punitivo, né? Então você tem que ter esse aspecto punitivo e o aspecto preventivo. E nisso na Unesp a gente tem, né? A gente tem a ouvidoria e tem vários programas, como o Educando para a Diversidade, Grupo de Prevenção à Violência, Observatório de Educação e Direitos Humanos. Então a gente tem esse aspecto. Não quer dizer que não tenha casos de violência aqui dentro. Tem casos, né? Tem casos. A gente tenta responder sempre à altura, sempre tentando reverter e acolher a vítima, que é o mais importante. Certo. Indo para a próxima pergunta da Natália. Palestra super esclarecedora e necessária. Que ações afirmativas têm sido feitas em diferentes níveis para reparar este quadro de obstáculos e discriminação enfrentados por pessoas trans? Bom, então eu já respondi um pouquinho na anterior, né? Aqui na Unesp a gente tem o nome social, tem mais que você pode colocar o nome social, é um significado que as pessoas trans são bem-vindas, têm que ser respeitadas, e fomentou questionamento, discussão, né? A gente tem o Observatório de Educação e Direitos Humanos, que congrega todos os assuntos relacionados a direitos humanos produzidos na universidade, né? Inclusive tem uma chamada de trabalho que eu vou ter que responder agora. A gente tem uma ouvidoria, né? A ouvidoria não tem poder de polícia, mas é um local em que você pode ter uma acolhida, né? E ela vai gerar um processo, ela vai gerar um questionamento para os departamentos, para a direção, onde quer que seja, para resolver o problema, para atender a violência, para atender a queixa. A gente tem um grupo de prevenção à violência, que faz uma pesquisa sobre índices de violência dentro da universidade, e a gente tem o projeto do Canto para a Diversidade. O Canto para a Diversidade é um projeto em parceria com o Santander, e vários anos, né, de 4 anos. A gente fez um site Educando para a Diversidade, está até se você entrar na página da Unesp, unesp.br, já está lá o site Educando para a Diversidade, a gente colocou na página principal, em que a gente trabalha os diferentes grupos minoritários. A primeira página, inclusive, um dos textos lá é sobre transgêneros, que eu fiz, vocês podem acessar no Educando para a Diversidade. Tem sobre questão de racismo, questão de gênero, questão de capacitismo, tem vários textos que a gente foi colocando no site. Importante, são textos vinculados ao site institucional da Unesp, né? Então, ou seja, a universidade se posicionando diante das diversidades, diante dos grupos minoritários. Tem uma página lá sobre transgêneros, lá vocês podem procurar, se você acessar. Eu tenho uma coluna na Rádio Unesp também sobre transgêneros, então mais um vínculo institucional. A gente fez uma cartilha de assédio, né, guia de prevenção ao assédio, trabalha os vários aspectos de assédio, principalmente que as pessoas não sabem, às vezes, que é assédio, nem o sediador entende que está assediando, então a gente fez essa cartilha explicando que é assédio, como você tem que lidar, onde denunciar tudo, e lá tem uma página dizendo assédio por expressão ou identidade de gênero. Mas tem tudo, tem questão de racismo, questão de etnia, questão de gênero, questão de capacitismo, tem tudo nessa cartilha. Inclusive, essa cartilha foi distribuída para todos os ingressantes e algumas universidades já pediram para a gente também. Na TV Unesp, tem o programa Educando para a Diversidade, que aborda vários assuntos relacionados à diversidade, são programas semanais, vocês podem procurar no YouTube, TV Unesp, Educando para a Diversidade. Nós fizemos também um edital, nós temos 34 campos aqui na Unesp, né? Então nós fizemos um edital para cada camp propor alguma coisa relacionada à diversidade, né? A gente teve uma parceria com o Santander e vários campos proporam palestras, atividades lúdicas, de acordo com a realidade dela, né? Mas o importante é a gente proporcionar oxigenação, né? Ou seja, trazer a diversidade para a universidade. E aí eu falo para vocês a questão da cotas, né? Eu acho que assim, o grupo trans é um dos grupos mais vulneráveis que a gente tem mais difícil acesso a espaços sociais, então as cotas seriam algo. Algumas universidades já têm cotas, várias têm, inclusive de pós-graduação, né? Espantou, por exemplo, vocês viram ano passado, a Unilab, ela tem vagas remanescentes que não são preenchidas, que às vezes elas direcionou para quilombolas, ou para negros, ou para indígenas e tal. Aí, ano passado, direcionou para as pessoas trans, né? Foi suficiente para o ministro da Educação parar de se preocupar com a falta de docente, com os cortes de verbas, com a Grande Mato Grosso, que estava sem luz e tal, para se preocupar em
não abrir pessoas trans dentro da universidade, não permitir pessoas trans dentro da universidade. Então, a gente tem a questão da eliminação do preconceito, né? Então, pela convivência, por colocar pessoas trans na universidade, impacto na sociedade. Você formar pessoas trans é muito importante. Você pessoas trans bem formadas no mercado, pode ser que ela não encontre emprego, mas às vezes, sei lá, ela acaba se torna uma empreendedora, tal, mas ter pessoas trans que têm uma formação acadêmica, que tem a possibilidade de disputar empregos, às vezes não conseguindo, é algo extremamente importante e é responsabilidade da universidade formar pessoas trans. Certo. A gente vai ir para a última pergunta, então, da Camila dos Santos. Oi, Daniela. Achei a palestra muito esclarecedora. Como pessoas cis podem abordar esses temas com outras pessoas cis, mas que estão fechadas para discussão? Como fazer isso sem afastar mais pessoas das questões de gênero? Então, assim, eu tenho uma preocupação muito grande quando dou palestra, quando converso, preciso de ouvir, né? E aí você contrapõe, né? A importância é ter conhecimento, né? Que você aprenda, que você assista palestra, que você tenha noção do significado básico, pelo menos, de gênero. Eu acho, assim, uma coisa que às vezes eu faço, né? É sempre quando surge um xingamento, uma piada homofóbica, transfóbica, né? Eu dou um puxão na orelha, discreto, óbvio, sem ser, olha, eu não achei graça a sua piada, olha, essa piada atinge outras pessoas, né? Então, assim, é difícil, sabe por quê, Camila? Porque as pessoas não têm noção do significado de gênero, né? Elas deturpam isso. E o que chega para elas, às vezes, são, assim como a Terra plana, assim como a questão das vacinas e tal, são informações deturpadas, são espantalhos da teoria de gênero, significado de gênero, da teoria queer, são totalmente deturpados. Então é difícil você desconstruir isso. Mas eu acho assim, você tem que sempre procurar respeitar assim, a formação, as raízes das pessoas, e aos poucos tentar estabelecer um diálogo, né? Por exemplo, às vezes com religiosos, às vezes, eu pego exemplos, né? Tem uma freira lá na Argentina que abriu pessoas trans, né? Você tem exemplos de o Padre Fábio, por exemplo, quando cumprimentou a Luana Ribeiro, né? Eu, assim, extremamente exemplar. Então, você pode pegar exemplos, né? Mesmo pessoas ultra-religiosas, tal, sejam positivos. Mas, assim, o que eu penso, assim, às vezes tem pessoas que é difícil, tem pessoas que falam que você acaba se afastando. Mas, assim, na academia, aí, Camila, eu digo para você encontra pessoas, tem pessoas excepcionais, mas tem pessoas que estão acostumadas a quebrar seus paradigmas, são pessoas que estão acostumadas a rever conceitos, são pessoas, às vezes, acostumadas a repensar em cima de argumentos, em cima de fatos, e às vezes você consegue conversar. Mas é difícil, não é fácil, tem que respeitar a visão das pessoas, a base, a raiz da pessoa, e aos poucos, dessas raízes, você tenta cortar as arestas, e principalmente, aí que é o caso, são as informações deturpadas que chegam, né? Essa balela, esse espantalho que inventaram chamado biologia de gênero, você tem que saber explicar por que é uma balela, porque que não tem nada a ver com a proposta de gênero. O que chega para as pessoas, geralmente, como isso que mais me irrita, né? Eu falei para você que antes nós éramos pecadores, né? Pecadores, criminosos, depois passamos a doentes, e agora é pior, né? A gente passou a ser destruidoras da família, destruidoras do mundo ocidental, do capitalismo, até da vida, né? Então, eles estão colocando essa peste em cima da gente hoje, né? A gente quer acabar com a sociedade, a gente quer acabar com a família, a gente quer acabar com isso, né? E aí você explica para a pessoa que, olha, eu construir a minha família não é destruir a sua, né? Eu ser uma pessoa trans não é obrigar você a ser trans ou seus filhos a ser trans, nada disso. Respeitar a identidade e a liberdade de cada um, né? Aí a pessoa tem, poxa, é verdade, né? Minha família vai ficar ajeitar? Vai ficar ajeitar. Ninguém quer, ao contrário, o que a gente quer é o respeito a pluralidade, as múltiplas formas de família, né? Então, as pessoas são constantemente bombardeadas por informações que querem dinamitar, querem fazer terrorismo em cima da teoria e das perspectivas de gênero, né? Você tem que ir quebrando essas fake news, essas informações totalmente inverídicas e propositadamente inverídicas, né? Justamente para derrubar a liberdade e a multiplicidade de famílias que a gente quer construir. Um Estado plural, democrático e respeitoso para todos, todas e todas, assim.
Bem, eu gostaria de agradecer novamente, Daniela, sua palestra foi muito boa. Gostaria de agradecer também ao professor Evder novamente pela palestra. E acho que por hoje a gente encerra nosso evento. Lembrem que a gente vai ter mais 2 dias ainda, dia 18 e dia 20, também às 19 horas. Para mais informações, lembrem de seguir as nossas redes sociais. E eu me despeço de todos vocês. Uma boa noite.